homem, ele criou todas as coisas, e ao final de cada coisa que Deus criou, termina dizendo: e viu Deus que era muito bom. Fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, e sempre Deus terminava dizendo: e viu Deus que tudo era muito bom. Quando vamos para o capítulo 2 de Gênesis, vemos a formação do homem. E aí Deus cria o homem. E ao criar o homem... Obrigado, irmão. E ao criar o homem, ao terminar a criação do homem, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Deus ali instituía a família. Deus ali estava dando a mim, hoje, e a cada um de vocês, a maior bênção que nós poderíamos receber. Uma esposa idônea, parceira, companheira, para viver e nos orientar e nos levantar quando estivéssemos enfraquecidos. Mas, com o passar do tempo, principalmente em nossos dias, nós vivemos uma crise geral. Quando fala assim crise, já vem logo aí a política, mas não é exatamente essa crise. Também essa crise tem afetado as famílias, mas a crise que se abateu no mundo, o amor do ser humano esfriando, as dificuldades financeiras que muitos passam, problemas de saúde, e essa crise que tomou conta em uma proporção que foge do nosso alcance, tem afetado diretamente nossa família, as famílias que Deus criou lá no Éden. Parece que nos dias atuais tem sido cada vez mais difícil manter a nossa família unida. O que vemos aí é um monte de famílias se desfazendo, se desmantelando por motivo A ou por motivo B. Mas as famílias estão, nos nossos dias, cada vez mais difícil de mantê-las unidas. E o que nós, como pais de famílias, como chefe de família, e as mulheres como mães de família e donas de casa que são, o que nós podemos fazer para que a nossa família possa verdadeiramente viver em um lar feliz, como foi o louvor inicial que nós cantamos e entoamos. E eu quero nesse momento convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 13. Vamos fazer a nossa leitura do verso 4 até o verso 7. Aqui está o antídoto para a nossa família ser feliz, para eu conseguir fazer a minha família feliz, segundo os ensinos do próprio Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Começa assim a nossa leitura de hoje. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, irmãos? Aqui está a orientação da palavra do Senhor, de como eu e você podemos viver em um lar feliz. O amor, ele deve ser paciente. Nós somos pessoas diferentes. O meu cônjuge não é igual a mim, ele é uma outra pessoa, tem gosto diferente. Então eu tenho que ter paciência para me adaptar agora a essa outra pessoa. Tem que ser benigno, eu tenho que ser bom, eu tenho que praticar a bondade primeiro dentro de casa. Como é que eu vou praticar a bondade lá fora se eu não consigo demonstrar isso para os meus filhos, para minha esposa? Como é que eu vou subir aqui e pregar se eu não consigo pregar na minha casa? Ouvi uma vez uma história de uma mulher que chegou para o pastor e disse: pastor, tem como achar um cantinho aqui na igreja para a gente mudar para cá?
O pastor falou, irmão, mas é impossível fazer isso, a igreja já está pequena, como que a gente vai conseguir ter uma pessoa, uma família morando aqui? Não, mas por que, irmão? Você está com dificuldade de pagar aluguel? Qual é o seu problema? Ela falou, não é problema de pagar aluguel, não é problema financeiro. É porque aqui o meu esposo é outra pessoa. Simples assim. Aqui o meu esposo é bom, ele fala manso, ele fala baixo, mas em casa é bem diferente. Então, amados, aqui a palavra de Deus diz que o amor, ele é benigno, ele não arde ciúmes. Hoje o ciúme tem causado tragédias enormes nas famílias. Famílias têm sido dizimadas pelo ciúme sem razão, pelo ciúme sem motivo, pelo ciúme sem ter a certeza do que está falando. E hoje casais estão se separando por causa de um ciúme possessivo, aquele desejo de posse. Eu casei, então é meu. Não, você não comprou uma propriedade, você arrumou uma companheira e um companheiro. Esse deve ser o pensamento segundo a palavra de Deus. Não se ensoberbece, não se acha melhor nem pior do que outra pessoa. Somos iguais. Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher. Deus não tirou da cabeça para que a mulher não dominasse o homem. Deus não tirou do pé para que o homem não pisasse na mulher, mas Ele tirou do lado para que ela andasse lado a lado com Ele. O amor não se conduz inconvenientemente. Hoje o que mais se vê são casais brigando ou até mesmo separando por atitudes inconvenientes, atitudes que trazem problemas. Não procura o seu interesse. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a minha esposa feliz. Você não casou para ser feliz, mulher, você casou para fazer o seu esposo feliz. Eu casei para fazer a outra pessoa feliz. E a palavra de Deus diz, não procura o seu próprio interesse. Não se exaspera, não se ressente do mal. Sabe aquelas discussãozinhas corriqueiras? E fica-se ali longos períodos sem se falar, por coisas tão pequenas, bobagens, que podiam ser facilmente transpassadas. Cria-se um problema. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, nós precisamos entender que o homem e a mulher por si só, basta olhar para um homem e olhar para uma mulher, você vê diferença física, mas tem diferença emocional. A mulher é muito mais forte que nós homens em algumas coisas, mas ela é muito sentimental. Nós temos a força bruta que a mulher não tem, mas a mulher tem um sentimento que talvez nós homens não tenhamos. Nós fomos criados de maneiras diferentes. Eu tive uma criação, minha esposa teve outra. Eu tenho meus gostos. Quando conheci ela tinha outro. E a gente precisa entender essas coisas para viver em um lar feliz. Abra sua Bíblia em Provérbios 27. Aqui é uma palavra no qual a Bíblia, a palavra do Senhor, fala justamente dessa diferença. Provérbios 27, no verso 17. Aqui nós vemos algo incrível a respeito do que Deus fala, da convivência, das diferenças que pode existir entre um casal, entre um homem e uma mulher, ou em outros níveis de relacionamento também, como amigos. Provérbios 27, verso 17 diz, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando nós vemos esse verso, como o ferro se afia, o que vem primeiramente na minha mente, quando eu li esse texto? O atrito de um ferro batendo em outro ferro. As faíscas que é um ferro bater no outro ferro formam. O barulho. Primeira coisa que me vem na cabeça quando eu leio como o ferro se afia, é a faísca, o barulho, o atrito. É como se um ferro estivesse se opondo diante do outro, ferindo e machucando o outro ferro. E a palavra aqui está falando justamente das diferenças que existem entre as pessoas,
criação diferente, talvez fé diferente, gostos diferentes, sentimentos diferentes, erros diferentes, porque quando nós conhecemos o nosso cônjuge, isso serve para os dois lados. Quando eu olho para a pessoa, eu vejo nela virtudes, ou nele virtudes que eu não tenho. E justamente essas virtudes e essas diferenças boas que eu vejo na outra pessoa, faz com que eu me apaixone. E logo eu entro num casamento. E quando eu estou agora casado, eu começo a ver que aquela pessoa que tinha virtudes, que tem virtudes que eu não tenho, eu percebo que ela também tem defeitos que eu não tenho. E ali começa o atrito, ali começam as faíscas, porque nós não conseguimos entender isso, não conseguimos entender que somos diferentes, que precisamos sentar e conversar sobre as nossas diferenças. Nós não mais vivemos só, vivemos a dois, e daqui a pouco vai ser 3, 4, porque vai vir os filhos. E precisamos entender que os filhos também talvez tenham pensamentos diferentes de nós, e vamos precisar entendê-los também. Devemos acostumar a falar em tom de voz agradável, usando linguagem pura e correta. Devemos falar aquilo que é amável para se ouvir, não palavras brutas e grosseiras. Palavras bondosas e suaves são para o espírito como orvalho, como a chuva mansa, como a chuva suave. Palavras de brandas, ela é como a chuva mansa, gostosa, traz refrigério para a alma. Colossenses capítulo 4, verso 6. Aqui também a palavra de Deus continua a nos trazer maravilhosos ensinos a respeito da família, a respeito desse bem mais precioso que Deus deu para cada um de nós. Colossenses capítulo 4, no verso 6, diz assim, verso 6 do capítulo 4 de Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. As vossas palavras seja agradável, temperada com sal. Sabe que o sal ele dá sabor para as coisas. Quando você coloca na boca algo sem sal, ele é horrível. Então você tem que temperar para que o paladar venha. O problema é que se você coloca sal demais, ele fica horrível de comer também. Então tem que ser temperado, a medida certa, palavra agradável, palavra suave, palavra de conforto, de fortalecimento. Quando um homem está saindo para o trabalho e a sua mulher leva ele até a porta e diz: amor, eu vou estar orando por você, eu vou estar de joelhos pedindo que Deus abençoe o seu dia. Aquele homem sai como um guerreiro. Aquele homem sai como um super-homem para a batalha, sem medo de nada, porque ele sabe que a sua esposa está orando por ele. E quando ela sai trabalhar, você, homem, deve fazer a mesma coisa. Amor, eu vou estar orando por você. E aquela mulher também sai com tudo, sai como uma guerreira para batalhar, porque ela sabe que o seu esposo está orando por ela. A vossa palavra seja temperada com sal, para saber a responder a cada um. Às vezes no dia a dia tem lá sempre uma diferençazinha outra, e um exalta o tom de voz e eu já exalto a minha. E aí começa um problema. Aí começa um problema que não precisava ser criado. Eu recebi uma palavra um pouco pesada, mas a Bíblia, a orientação de Deus é que eu tenho que saber como responder, como falar, porque se eu recebo uma palavra dura e devolvo uma palavra mansa, a tendência é que a pessoa se acalme. Palavra dura suscita ira. Eclesiastes fala que a palavra dura suscita ira, mas aquela mansa, a palavra mansa, ela é refrigério para a nossa alma. É isso que a palavra fala em Eclesiastes. Efésios, um pouquinho para trás aqui, algumas páginas onde nós estamos, logo para trás aqui, Efésios 4, 29. Um pouquinho atrás aí onde nós estamos em Colossenses, capítulo 4, verso 29, olha que a palavra aqui continua falando a respeito de relacionamento.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça para aqueles que te ouvem. A palavra de Deus diz que a nossa vida deve ser uma Bíblia aberta. E aqui ele diz que quando nós controlamos o que falamos, a nossa palavra deve ser unicamente boa para a edificação, para sabermos transmitir graça para as pessoas, para que eles possam ver Deus em nossa vida. Um casamento feliz e duradouro não necessariamente significa a ausência de conflitos. Não. Conflitos vão existir. O que faz um casamento de sucesso é a capacidade do casal de juntos superar as diferenças. É aí que está o segredo para que nós possamos ter um lar feliz. Quando nós conseguimos sentar com o nosso cônjuge e conversar sobre aquilo que está me incomodando, sobre aquilo que está incomodando o outro. Então colocarmos a resolver esse problema. Não podemos deixar que pequenas mágoas, coisas pequenas, tornem-se grandes horas sem se falar. Tem marido que vai, esposa que vai dormir brigado, um deita para lá, outro para cá. Amados, nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu conheci recentemente um rapaz que deitou-se, brigou com seus filhos, chegou do serviço, brigou com seus filhos um pouquinho na sala de casa. Aí, crianças, meu papai vai tomar um banho, já volto, foi lá, tomou um banho, brincou mais um pouquinho com seus filhos, jantou e foi dormir, e amanheceu morto. E ninguém sabe o motivo. Provavelmente foi algum infarto que ele deve ter sofrido durante a noite. Ele não imaginava que no outro dia estaria morto. Eu não sei o dia de amanhã. Então nós precisamos sentar e conversar sobre as diferenças. E se passamos o dia um pouquinho bicudo com o outro, acerte-se antes de ir para dormir. Converse, sentem. Lembre-se, amados, que em uma discussão há dois lados, há dois pensamentos, há duas pessoas que têm ideias diferentes. Um desgaste em um casamento ele é causado pela rotina, pela mesmice, pela falta de conversa, pela falta de diálogo. Isso tem destruído muitos casais. Precisamos entender que eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer uma outra pessoa feliz. A família é composta por papéis sociais. Quando paramos e refletimos na família, o que eu sou na minha família? O que minha esposa é na minha família? O que meus filhos são? Nós temos papéis sociais dentro da família. O marido, o homem ele é marido e é pai. A mulher, ela é esposa e é mãe. As crianças são filhos e são irmãos. Nós temos papéis sociais importantíssimos para manter a nossa família fortalecida e unida. E quando nós não cumprimos o nosso papel social como pai, como marido, ou como esposa, ou como mãe, ou como filhos, ou como irmãos, não conseguimos fazer da nossa família uma família feliz. Se dermos um sorriso, receberemos ele de volta. Se falamos palavras amáveis, vamos receber palavras amáveis novamente. Elas serão devolvidas para nós. Tudo que nós falamos nos é devolvido. E nós precisamos disciplinar também os nossos filhos. Precisamos disciplinar nossos filhos, porém com muito amor, com autocontrole. Eu vejo alguns pais, algumas mães descontroladas na hora de educar seus filhos. Qualquer coisinha passa a mão numa cinta, numa vara, numa ripa e parte para cima. Não é assim. Pancada nunca educou ninguém. A palavra de Deus diz que o amor educa as pessoas.
Eu fui criado, não me recordo ter levado um tapa do meu pai e da minha mãe. Se levei, eu era muito bebê e não me lembro. Não me tornei um marginal por isso. Nunca participei de qualquer coisa que viesse manchar e entristecer o meu pai e a minha mãe, que dedicou a vida para que eu estivesse aqui hoje. Precisamos de um autocontrole para educar nossos filhos, porque nós estamos ensinando uma criança. Amados, não cobrem de uma criança de 4, 5, 6 ou mesmo 10 anos. Não cobrem deles como se eles tivessem a tua idade. Eles são crianças. Eles querem brincar, eles estão conhecendo a vida. Ainda que eles façam uma coisinha ou outra que te incomode, converse, oriente, trate seu filho com amor. Porque se você demonstrar descontrole ao educar a sua criança, se ele perceber em você um descontrole ao educá-lo, ele será uma pessoa descontrolada também. Ele vai imitar você no futuro. O futuro do meu filho e do seu filho depende do que você está mostrando para ele ou para ela. O caráter da criança é formado durante sua infância. Provérbios 22, verso 6. Aqui é uma orientação fantástica e magnífica de Deus para nós educarmos os nossos filhos. Provérbios 22, verso 6. Olha o que a palavra de Deus tem como ensino para que nós possamos estar amando as nossas crianças ao educá-las. Verso 6 do capítulo 22 de Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Esse verso é muito mais profundo do que aparentemente ele é. Tem dessa palavra, ensina a criança no caminho, não o caminho. Sabe qual é a diferença de ensinar no caminho e o caminho? Eu vou ensinar passar um endereço para uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo de endereço. E a pessoa me pergunta: escuta, sabe onde fica o mercado tal? Olha, amigo, você vai seguir a direita aqui, reto aqui, aí você vai encontrar uma farmácia, bem na farmácia você quebra a direita ali, na segunda quadra está lá o mercado. Eu estou ensinando o caminho. Agora, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho, eu tenho que pegar essa criança pela mão. Eu tenho que andar de mãos dadas com ela, mostrando o caminho, indo no caminho. E esse caminho não deve ser o caminho mundano, e sim o caminho da casa do Senhor, da casa do Pai, o caminho da salvação. Andar no caminho, mas andar junto. Como eu posso dizer para o meu filho buscar a Deus se ele não vem em mim? Como eu posso cobrar uma atitude de honestidade do meu filho se eu sou desonesto na presença dele? Como é que eu posso brigar com ele quando ele bate no amiguinho e eu, às vezes, bato na minha esposa? Como que eu vou ensinar o meu filho se eu não sou um espelho bom para ele? E a Bíblia diz: ensina no caminho. Pega na mão dele, anda o caminho com ele, mostre na sua vida o que você quer para ele. Isso é andar no caminho. Precisamos dedicar mais tempo para a família. Nós vivemos em um mundo onde a correria, o trabalho, as dificuldades têm tomado muito tempo. Nós precisamos definir nossas prioridades. Nós estamos meio perdidos com isso. Em nossos dias, os relacionamentos conjugais, as famílias, é o que mais tem sofrido pela falta de tempo. Rapaz, conversei com um ontem ainda, ficou 30 dias fora de casa, chegou na última madrugada, e hoje já tinha que viajar novamente. Ele trabalha
no trecho com o caminhão. Passou algumas horas com a família. Agora ele viaja para Goiás, de Goiás para Mato Grosso para Recife, e mais 30 dias se vai. E quando ele chega, ele fica de um dia para o outro, à noite em casa, e no outro dia de manhã, vai-se de novo. Cadê o tempo para a família? A maior riqueza que eu tenho não é a minha casa, não é meu carro, não é minha conta bancária, nada disso. Eu vim para o mundo sem nada e vou voltar daqui sem levar nada. A maior riqueza que eu tenho é minha esposa, meus filhos, minha família, de uma forma geral. Essa é a nossa riqueza. Mas às vezes nós colocamos valores em outras coisas, as nossas prioridades são outras coisas, esquecendo-se da família. O sábado é um ótimo dia, por isso Deus instituiu o sábado, pensando na família, para que nós juntos vá adorar a Deus. Ao estar em casa juntos, vamos então agora talvez almoçar, talvez passear, talvez levar as crianças para um parque, talvez orar juntos. Deus criou o sábado pensando na minha e na sua família. O mundo está cheio de pessoas que não conseguiram se ajustar em seus relacionamentos. Por isso Deus instituiu a família. Porque quando essas pessoas não conseguem se ajustar em seus relacionamentos, eles encontram apoio na família. No pai, na mãe, nos irmãos, no esposo, na esposa, nos filhos. É ali que ele vai encontrar apoio. Quando a tua riqueza falhar, quando teus amigos falhar, quando aparentemente tudo falhar, eu tenho certeza que tem duas coisas que não vai falhar com você: Deus em primeiro lugar e a tua família. Efésios 2, verso 19. Vamos voltar para o livro de Efésios. Efésios 2, verso 19. Aqui há uma outra palavrinha para nós estarmos concluindo a nossa mensagem de hoje. Efésios 2, verso 19. Diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos santos, e sois da família de Deus. Amém, irmãos? Sois concidadão do céu, família de Deus. Esse é o sonho de Deus para a tua família. Esse é o sonho de Deus para a minha família. Esse é o sonho de Deus para esse mundo que está aí fora. Para que todos sejam concidadãos dos céus santos e seja família de Deus. Família abençoada. Um dos elementos mais importantes do nosso casamento é o voto. É o voto que um dia nós fizemos diante do altar da casa de Deus, da presença do próprio Deus. E algum dia nós viemos diante do altar do Pai Celestial, talvez de joelhos, talvez com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa família, diante do próprio Deus, afirmamos o desejo de permanecer juntos eternamente. Eternamente. Por toda a nossa vida aqui na terra. Toda a nossa vida. Diante de qualquer situação. Não importa a situação. Fizemos um voto. Que na saúde, na pobreza, na doença, na riqueza, não importa a situação, fizemos um voto: serei fiel a esta mulher, ou no caso das mulheres, a este homem. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque isso será cobrado de nós.
Em algum momento, as famílias que porventura se desfizeram, por negligência minha, isso será cobrado de mim perante o juiz, no dia do grande julgamento. Devemos manter vivos dentro de nós os votos feitos na presença da Igreja de Deus e na presença do Espírito Santo de Deus e nos olhares atentos do próprio Deus, de amar, independente de situação, andando junto, lado a lado, como Deus sempre quis. Ele diz na sua palavra que uniu Deus, não separe o homem. Amados, precisamos entender que a vida do homem e da mulher, quanto mais perto a mulher estiver de Deus, e quanto mais perto o homem estiver de Deus, mais perto estará um do outro. Quanto mais longe o homem está de Deus, quanto mais longe a mulher está de Deus, mais longe os dois estão de Deus. Primeiro texto que nós lemos, o amor. Não o amor passageiro, não o amor mesquinho, mas o amor de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos nos colocar em pé e juntos estaremos entoando o louvor Corpo e Família, irmão. Vamos entoar um louvor feito para essa instituição tão maravilhosa, criado por Deus ainda no Éden, quando Ele olha para o homem e diz: não é bom que o homem viva só. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a
Amado Pai, obrigado, Senhor, por esses ensinos maravilhosos para cada um de nós que vem da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essas instruções, na qual podemos aplicar no nosso dia a dia, podemos aplicar na nossa família. Essa instituição tão abençoada, tão linda, esse presente maravilhoso que o Senhor deu para cada um, para cada homem, para cada mulher, para cada criança. Pai, nesse momento, Deus, nós queremos aqui colocar todas as famílias na Sua presença, sobre seu manto sagrado, sobre as Suas mãos poderosas, porque as famílias têm sido alvos, Pai, de ataques constantes, e muitas famílias estão se desmantelando. Pai Santo, se aqui nessa igreja há alguém passando por situação semelhante, que o Teu Espírito Santo nesse momento, Pai, trabalhe na vida dessa pessoa, que o Seu bálsamo de cura espiritual seja derramado sobre o Seu povo, sobre a Sua igreja, e que tudo aquilo, Deus, que está indo na contramão da família, possa ser desfeito pelas Tuas mãos poderosas. Que nós, Pai, como sacerdotes do lar, possamos estar firmes nos ensinos que a Tua Palavra nos deu, e que as nossas esposas, como a Igreja de Cristo, possa também se manter fiel e andando lado a lado com cada homem, com cada marido, com cada pessoa que estão casados, ligados ao Senhor. Pai Santo, ao sairmos daqui agora, Deus, nós saiamos daqui com a certeza de que Teu Espírito Santo tocou em nossos corações e que alguma transformação que havia necessidade de ser feita, foi feito hoje aqui, Pai, através do Teu poder, do poder da Tua Palavra. Agora, Deus, estaremos nos preparando para voltar aos nossos lares. Que o Senhor possa conduzir cada um em segurança nos seus lares, até seus lares. Mas que nós não saímos da Sua presença, Pai. Que o Senhor permaneça conosco. E que essa confraternização que irá acontecer aqui atrás da igreja hoje, para as famílias de Deus, que o alimento que for servido ali seja abençoado pelo Senhor e que venha nos fortalecer fisicamente, assim como o alimento espiritual que acabamos de receber nos fortalece espiritualmente. Amém. Que cada criança, cada jovem, cada pessoa, cada mulher, cada família representada aqui hoje possa ter uma bênção especial vinda do céu. Amém. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas. Pedimos essas bênçãos e também fazemos todos esses agradecimentos nos méritos do Seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.